Hey my friend, preparado para sair da zona de conforto? Então vem comigo para mais uma aula. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar estruturação. Então como vamos construir toda a frase, tudo mais. Então hoje vai ser mais uma aula que eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador. Você vai entender muito disso aqui que a gente está trabalhando. Você tem também na apostila, você tem nos seus docs, no seu PDF, tá? Na plataforma do curso. E esteja sempre atento, esteja sempre voltando ali para revisar, para trabalhar, porque todas as aulas explicativas do e-book, da Lesson 1, 2, 3, 4, todas essas explicações estarão pautadas no que a gente falou daqui para trás, o que a gente falou até hoje, né? Então, tudo vai estar pautado em cima disso aqui. Então, antes mesmo, né, de passar para a tela aqui, de ver a tela do computador, gostaria de mostrar para você que estruturação ela é algo particular de cada idioma, mas todos seguem o mesmo princípio, tá? Então, como eu estruturo em português? Você aprendeu isso naturalmente, então nós vamos entender isso logicamente. A criança, ela não aprendeu preposição, verbo, ela aprendeu de forma intuitiva. Então, quando ela falava, por exemplo, mamãe, água quero, a mamãe não falava, não, filho, porque o sujeito vem antes e o verbo vem depois. Não é assim que funciona. A mãe falava corretamente, não, filho, água quero não, quero água. Mamãe, quero água. Aí a criança vai repetindo, quero água, quero água. Ela vai falando da forma correta muitas vezes, através da repetição, lembra disso? E pela repetição da forma correta, intuitivamente, logicamente, você vai pegando a forma que as coisas se constroem. Então eu quero deixar bem claro aqui, eu vou passar algumas regras e é inevitável eu usar os nomes de algumas gramáticas, tá? Então, alguns nomes da gramática, desculpa, melhor dizendo. Então, por exemplo, eu vou falar verbo, vou falar conjugação, vou falar preposição, mas não quero, o objetivo aqui não é você gravar o nome dessas coisas ou você saber explicar a gramática, você não precisa. Você precisa entender a lógica, aplicar muita repetição em cima daquilo ali, para depois você reproduzir da forma correta. Então, assim, pra mim, entendeu? Você não vai ser um professor de inglês. Você é uma pessoa que me procurou porque quer falar inglês fluente. Então, se você falar lá na frente, she doesn't like, aí a pessoa pergunta, por que é doesn't, não é don't? Então você vai falar, não sei. Eu não lembro da regra, mas eu sei que é doesn't. Se você vai pesquisar, tá certo. Não é assim que funciona na língua portuguesa, muitas vezes. A gente fala algo certo, mas não lembra nem da gramática. A gente não lembra. Assim, não lembro da gramática. Né? Você intuitivamente você sabe que está certo aquilo ali. Esse é o nosso foco, beleza? Então vamos lá. Vem para a tela do meu computador que eu vou mostrar para você aqui agora a estrutura. Primeiro é através de um desenho. Então nós temos o desenho aqui onde eu estou mostrando para você algumas bolas aqui, né, como se fosse um universo aqui, tá bom? E aí nós vamos dividir isso aqui em alguns nomes. Esse primeiro grande universo aqui é o tempo verbal. Um exemplo de tempo verbal é o presente. É um exemplo. Quantos tempos verbais nós temos? 3. Então, teria que ter mais duas bolinhas aqui. Outra do passado e outra do futuro. Bolonas, né? Desse tamanho aqui, ó, bem grande. Mas, por causa de espaço, eu fiz uma só, que é a do presente. Dentro do tempo verbal, que é essa bola maior aqui, nós temos a bolona aqui, ó, das regras. O círculo das regras. Então eu tenho tempo verbal aqui em cima e aqui eu tenho as regras. Um exemplo de regra é a regra do he, she, it. Então aqui nós não vamos aprender presente do passado, do pretérito, do perfeito, do futuro. A gente entende, a melhor forma que eu organizei isso aqui é você entendendo que isso aqui é um tempo verbal e dentro do tempo verbal nós temos algumas regras para se falar no mesmo tempo. Então, por exemplo, no tempo presente nós temos 3 regras. Então, regra é o que vem abaixo do tempo verbal. Dentro do tempo das regras, nós temos aí o que a gente chama de estruturas. Aí sim, a estrutura é afirmativa, negativa e interrogativa. Então, perceba, aqui eu tenho 3 estruturas, como, por exemplo, uma coluna que sustenta a casa. Essa coluna, ela é a estrutura da casa, mas ela pode ser revestida, por exemplo,
de massa corrida e revestida de uma cerâmica, por exemplo. Então eu tenho os revestimentos aqui, 2 revestimentos nas estruturas, porque o que é estrutura, na verdade, é isso aqui, afirmativa, negativa e interrogativa. E essas estruturas estão dentro das regras, e as regras estão dentro do tempo verbal. Então olha para mim. Eu vou precisar entender isso, você precisa entender isso, porque quando eu der a aula e eu fizer menção nas próximas aulas dos termos, você precisa entender. Vamos supor que eu chegue para você, tá? Dá uma olhada no e-book, aí abre aí o seu PDF com esse desenho que vai estar lá, tá? E que eu vou fazer uma pergunta. Eu vou perguntar para você aqui, olha, quais são as estruturas que nós temos? Dá um exemplo de uma estrutura. Aí você fala você fala passado. Não, passado não é estrutura. Passado é tempo verbal. Me dá um exemplo de estrutura, negativo. Agora sim. Agora negativo é uma estrutura. Porque se você não entender essa jogada lógica de como funciona, vai ficar difícil compreender como que funciona a formação das frases. Certo? Então o que acontece? Pega isso aqui. Volta comigo para o PC de novo. Então, dentro das estruturas, assim como eu dei o exemplo da coluna da casa, dentro nós temos os elementos. Tá? Nós temos os elementos aqui. Ó. Pronome, verbo e complemento, por exemplo, são os elementos que compõem a estrutura afirmativa. A coluna de uma casa tem, por exemplo, pedra, ferro e cimento. Juntas, elas, dentro de um molde, têm a afirmação. Uma coluna, que aqui temos a afirmação. Você está entendendo, com certeza, toda essa jogada lógica e toda essa analogia que eu estou fazendo. Aqui nós temos a negativa, que não necessariamente vai ter os mesmos elementos da afirmativa. Isso a gente vai ver no decorrer aqui da aula. Você vê que cada estrutura, negativa ou interrogativa, pode ter um elemento repetido ou não. Cada estrutura vai ter o seu elemento. O certo é que eu falo assim, me fala uma estrutura. E aí você aí da sua casa vai responder, verbo. Não, verbo não é uma estrutura. Verbo é um elemento da estrutura. Tá? Se você não compreende isso, repito mais uma vez, você não vai ser capaz de entender algumas explicações que eu der, vai se perder um pouco e aí vai focar. Então vamos sair daqui, vamos aqui para a aula, você vê que tem a fotinha aqui, que vai estar também no seu PDF falando sobre estrutura. Vamos jogar esse desenho para a prática, que tem um desenho, um organograma. Agora vamos para a prática. Qual é o maior dos universos, o maior círculo? O círculo do tempo verbal. E nós vamos começar pelo presente. Nós vamos iniciar utilizando o tempo verbal como tempo presente. Então vamos lá, foca aqui em mim, volta para mim aqui. Nós vamos trabalhar 7 regras em todo esse curso que vai permitir você sair do zero a poder se comunicar se você tem o tripé, prática, estrutura e vocabulário. Se tivesse tripé com essas 7 regras, e regra está dentro do tempo verbal, o maior dos círculos é o tempo verbal. Dentro do tempo verbal, no presente, eu tenho 3 regras. Dentro do círculo do passado, eu tenho 2 regras. Dentro do círculo do futuro, eu tenho 2 regras. Então, para você que vai fazer o curso inteiro, não vai só comprar esse curso no início e ficar empolgado e vai parar. No final dele, vai ser liberado 2 aulas bônus, onde eu vou passar, não está no e-book, o nosso e-book para no passado, mas eu vou liberar a explicação da regra do futuro, going to e will, para permitir que você tenha as 7 regras básicas, e aí você pode pegar todo esse vocabulário e colocar naturalmente nas regras do futuro, permitindo que você tenha essas 7 regras básicas para jogar você para cima. Aí aprender mais vocabulário só no próximo curso, que eu sei que você vai estar comigo, né? Então vamos focar primeiro aqui, mas eu gosto sempre de focar aqui e dar para você uma projeção de onde você vai chegar. É por isso que eu estou falando lá da aula bônus lá da frente, mostrando para você qual é o caminho onde você vai passar. Você não vai ficar aqui perdido estudando a aula de hoje falando, meu Deus, por que eu estou estudando esse assunto? Ou não, você sempre vai saber onde que nós estamos chegando, aonde que nós vamos chegar e o que você precisa fazer. Então, 7 regras básicas. Volta para o PC. O presente, a gente começa pelo tempo presente, porque no inglês, todas as regras têm uma a ver
com a outra. Ela é conectada. Todas as regras são conectadas uma com a outra. E eu entendo que a regra do presente é a regra base, é a regra que você começa. Mas as outras têm a ver com ela. Então, entendendo essa lógica do presente, explicar as outras vai ser bem fácil e você vai entender lá na frente. Qual é o círculo maior mesmo? Vê? Tempo verbal. Então aqui eu tenho o tempo verbal, que é o tempo do presente. Abaixo do círculo do tempo verbal, qual é o outro círculo? O círculo da regra. Qual a primeira regra que nós vamos estudar? Regra dos natural verbs, com I, you, we, you e they. Com esses pronomes aqui. Dentro das regras, nós temos quais círculos? Círculos das estruturas. Afirmativa, negativa e interrogativa. Então aqui eu tenho afirmativa, negativa e interrogativa. Então nós temos as três estruturas. E dentro das estruturas, nós temos os elementos. Nesse caso eu tenho um pronome, um verbo e um complemento. Aqui eu tenho, né, um auxiliar, um pronome, um verbo e um complemento. Você vai entender isso daqui a pouquinho. Focando em mim de novo, volta, olha para mim. Nós temos três estruturas básicas. Lá na frente, eu vou te mostrar aqui a interrogativa, por exemplo, que é aqui a gente faz perguntas. Ela tem uma ramificação. É como se fosse um galho saindo de um outro galho ali. Tá? É uma interrogativa negativa. Esse você não vai se atentar a ele agora, porque ele é uma consequência da interrogação. Mas o que é isso, professor? Quando eu pergunto para você, você não está cansado de tanto trabalhar? Eu estou perguntando negativamente. Estou fazendo uma pergunta negativa, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com as três principais, afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa que a gente também pode chamar de positiva. Tá? Então, para efeito didático, positiva é tudo que é sim, é tudo que é positivo, afirmativo. O que eu falar, quando eu falar afirmativo, é tudo que é sim. Negativo é tudo que é não. Se tem não, é negativo. E interrogativo é tudo que é pergunta. Eu estou fazendo uma pergunta. Olha, isso é essencial entender, porque a gente vai aprender como que faz isso em inglês. Mas isso é base idiomática. Então, mesmo que seja grego, hebraico, chinês, japonês, né, um idioma qualquer que você estudar, tupiniquim, gosto de falar, vai ter afirmação, negação e interrogação. A gente só vai aprender como que faz isso em inglês, certo? Então essa é a dinâmica que a gente vai trabalhar. A questão é que tudo vai estar em cima disso e vai ser aplicado posteriormente para as outras regras. Então, entendendo essa lógica, a gente vai longe. Volta para cá para a gente ver o detalhe disso aqui. Então, nós temos aqui afirmativa, negativa e interrogativa, e agora a gente vai trabalhar, até o final dessa aula, o que é cada um desses, tá? Então, você já deve saber, se não souber, lá no book, na aula 1, nós temos os pronomes, e esses pronomes, quando eu me refiro aos pronomes, que agora a gente vai trabalhar elemento por elemento, eu não estou me referindo a pronome demonstrativo, pronome próprio, pronome isso, pronome aquilo. Não, quando eu me refiro a pronome, é a pessoa que faz parte aqui da frase para poder praticar a ação. E a gente vai falar que a ação, verbo é ação, vocês já devem saber. Se não souber, a gente vai falar no tempo oportuno aqui dos verbos, mas há uma dinâmica que vocês podem ver aqui, ó. Pronome mais verbo, um pronome mais verbo. Um pronome é uma pessoa, tá? Que pode ser humano ou não, a gente vai entender isso, que pratica uma ação que é o verbo. Quais são esses pronomes, professor? Eles estão aqui. São os pronomes I, you, he, she, it, we, you and they. Então, são 8 pronomes que você precisa saber de cor e salteado. Não pode deixar para depois. Você tem que saber esses caras aqui. Não pode esquecer. Bom? Então, I se refere à primeira pessoa, quem está falando. You se refere à segunda pessoa a qual você está se referindo. He se refere a um terceiro que não está ali nessa relação direta do sexo masculino. E detalhe, uma pessoa só, tá? Esses caras, até o it, aqui ó, é singular. Eles são singulares, ou seja, um só. Não tem mais de um. She é uma pessoa do sexo feminino e it é relacionado a coisas. Então, foca em mim de novo para eu falar do it, tá? Então, um detalhe. Antes de falar do it, eu queria dizer,
Aqui nos pronomes, você já pode treinar as imagens, igual eu falei na aula passada. Não tem como, você tem que treinar as imagens. Mas, professor, mas porque se você não treina as imagens, você se confunde, por exemplo. Quantos alunos que eu peço para falar, elas não estudam? E aí eles falam X. Falam X por quê? Porque ele faz a jogada da tradução em português. Porque em português eu tenho ela, que ele sabe que ela em inglês é she, pela tradução. E se ele falar elas, ele coloca X ao invés de falar they. Que a gente vai falar um pouco mais pra frente que they também é plural de ela, feminino. She é uma só. She, você não pensa que she é ela, é L-A. Você pensa na tua cabeça que she é uma pessoa do sexo feminino, terceiro a conversa. Então eu tô aqui com você, eu e você. I, you, she. Pensa na sua mãe, na sua irmã, na sua amiga. She. Essa pessoa que veio na sua mente com uma imagem é she. Vocês não sabem o tanto que isso confunde a cabeça de muitas pessoas que já estão até no intermediário. Estão no intermediário porque sabe alguns vocabulários, porque ouve bem inglês, mas na hora de falar, se atrapalha. Então o que acontece? A tradução é o câncer da fluência. Lembra que eu falei isso na aula passada? Então, se você traduz, te atrapalha lá na frente. E esse tanto de coisas que te atrapalham pela tradução vai fazer você travar. Como é que fala elas? E aí vai fazer você falar errado e vai limitar o seu inglês lá na frente. Já pensa na imagem. Principalmente no it. Porque it não existe na língua portuguesa. No português, a gente não tem esse pronome neutro, que é o it, que é responsável pelas coisas. Algumas gramáticas, alguns livros de gramática dizem que por animais também. Mas pega isso, joga fora, tá? Porque se você for pegar um cachorro ali da casa de um amigo seu que mora lá nos Estados Unidos e chamar esse cachorro de she, chamar esse cachorro de it, desculpa, ele vai ficar um pouco ofendido com você. Porque eles vão chamar lá os animais de estimação deles de she e de he. Vão chamar carinhosamente, igual você faz com o seu animal de estimação aqui no Brasil. Então, vamos imaginar que it é o que não é ser humano. Coisas, às vezes uma casa, um carro, uma mesa. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu vou te ajudar a fazer a mudança da tua casa. E aí eu vou lá, e aí eu tô ajudando a pegar as coisas, tudo. E quando tá quase no final, eu chego para você e falo assim, tá faltando alguma coisa? Tem mais alguma coisa para levar? E você responde para mim e fala, sim, a mesa. E eu pergunto, onde está ela? Ó, onde está ela? Qual o pronome que eu referi à mesa? Ela. Porque na língua portuguesa, coisas tem masculino e feminino. Mas na língua inglesa não é assim. Como é que seria esse mesmo exemplo em inglês? Eu chegaria lá na tua casa te ajudando, tá quase no final da mudança, chegaria para você e fala, oh, is there something else to take it? Aí você ia falar, yeah, the table. Aí eu falo, where is it? Where is it? Não é she. Eu pergunto, onde está ela? Onde está a mesa? Não é where is she, where is it? It se refere à mesa, porque em inglês não tem masculino e feminino de coisas. Então esse it é referente a coisas. Pegou? Beleza? Então vamos lá. Volta comigo para o computador. Então, esses aqui são todos pronomes singulares. É uma coisa só. Agora, esse de baixo, o we, you and they, são pronomes plurais. Ou seja, imagina que I e you estejam juntos. Então, vai ser we. Imagina que you e he estão juntos. Então vai ser you de novo. Como assim, Carlos? Bagunçou minha cabeça. Aqui eu vou traduzir rapidão. Você, you, é você, mas também pode ser vocês. Certo? Então pode ser você e pode ser vocês, mas você não vai pensar nessas letras na tua cabeça. Você vai pensar, you é uma pessoa só. Opa, digitei errado, desconsidere isso aqui. Ó, foca aqui, ó. You, vocês, porque o we é nós. O we é I e you junto. Mas você não vai pensar em N-O, acento agudo no O e S. Você não vai pensar em nós em português. Você vai pensar em we é eu incluso e mais uma pessoa. We é isso. Pensar na imagem. Enquanto you, e foi até bom eu colocar aqui, ó, porque confunde. Muita gente confunde o we com you. Muita gente confunde toda hora aqui, ó, we e you. Vai falar vocês, fala we, tá? Então você vai focar que you é you mais uma outra pessoa que não seja o I, na verdade, o I aqui, tá? No caso, é vocês. Quando é muito difícil pensar na imagem, não tem problema você usar do artifício
do português inicialmente. Você só não pode tratar isso como uma muleta, usar a palavra aqui no português para acessar a palavra em inglês, porque isso dá problema lá na frente, como eu já falei. Aos poucos você tem que ir soltando e trabalhando isso aí, beleza? Então, por último, nós temos aqui ó, o they. They, como vocês podem ver, se refere a qualquer terceira pessoa, inclusive o it. É como, ó, aqui eu tenho I, you, he, she, it. Aqui eu tenho we, you e they. É como se esses três do singular estivessem todos incluídos no they. Eles, elas, inclusive se forem coisas. É verdade. Então, volta para mim para eu dar um exemplo. Se eu estou falando por exemplo, de reuniões. Reuniões não é ser humano, mas está no plural. Se eu falo reunião e eu quero falar é boa, a reunião é boa. Eu falo, ó, é boa, é importante, por exemplo. É importante. Eu vou falar it is important. O que é important? A reunião. The meeting se refere a it, porque é uma só. Agora, se eu falo as reuniões eu vou ter que me referir a they. They are important, porque é mais de uma, tá? Então é verdade, poucas pessoas sabem. They também se refere a coisas, quando está no plural. Tudo bem? Então esses são os pronomes, beleza? Vamos pular para os verbos? Vamos lá, vamos para os verbos. Então, os verbos estão aqui. Nos verbos, nós temos uma dinâmica. Você vê que no e-book, lá, ó, voltando aqui para a tela, no e-book, nós temos todos os verbos acompanhados desse to aqui, ó. To drink, to eat, né? Tem vários outros, como to play, to go, to study e vários outros verbos. Então, o que que esse to é? Como vocês podem ler aqui, ele é o nosso radical. Mas, Carlos, você disse que a gente não vai ter que decorar a gramática. É por isso que tem aqui a função desse radical. Então, você não precisa decorar o nome radical. O que que é esse to aqui? Ah, esse to aí é porque ele está aí para dizer que o verbo está sozinho aqui, ó. Indica que o verbo está só. O verbo em si está puro. Volta para mim mais uma vez. Se eu falo estudar, é um verbo puro. Está vazio. É diferente de eu falar eu estudo. É um verbo vazio, só estudar. Beleza, eu chego para você e falo, comer. Você vai fazer o quê? Tá, mas e aí? Continua. Né? Então, verbo puro. E qual a característica na língua portuguesa desses verbos puros, os verbos sozinhos? O seu radical. E qual o radical na língua portuguesa? O ER, o IR e o AR, como exemplo. Sumir ou sorrir, comer ou fazer, andar ou falar. Esses verbos todos têm algo em comum, o R no final. E todos eles estão puros, estão sozinhos. Mas olha o que acontece quando eu coloco um pronome, por exemplo. Falar vira eu falo, eles falam, nós falamos. Ou seja, ele perdeu o seu radical. No inglês não são três radicais. É um radical só. To. Esse to de to drink, por exemplo, como é que fala eu amo? Todo mundo sabe que é I love. Mas amar é to love. Porque eu tenho amar. O radical do inglês é o to love. E quando eu coloco um pronome, eu tiro esse radical. I love. To work, I work. To play, I play. No inglês é muito mais fácil porque você não precisa fazer todas as conjugações. Não precisa conjugar eu amo, elas amam, nós amamos, eles amariam, eles amarão. Você só pega o pronome, pega o verbo, tira o to e junta. I work. You work. Mas esse to você precisa entender, porque lá na frente a gente vai ter situações que a gente vai usar o verbo sem colocar o pronome. Como é que a gente faz, né? Por exemplo, to like, né? To like, que é gostar. Como é que você gosta? Eu vou pegar you, tiro o to, you like. Mas você gosta de jogar. Ó, jogar, tá? Não é legal fazer isso pro resto da vida, comparação pro português, mas o professor tá livre, porque o professor sabe até onde usar o português para você entender o que eu tô falando. Você não, você pensa em inglês direto, tá? Então, ó, você gosta de jogar, você gosta de jogar. Então você tem you like to play, you like to play, tá? Então você mantém o to do to play, mas você tira o to do like, que foi o que você falou, você gosta. You like. Jogar continua, to play, tá? Volta para a tela. Esses são os verbos to drink e to eat, tá?
que nós temos o radical. São 2 exemplos, to drink e to eat, mas você vai ver vários na apostila. Outra diferença que a gente tem que ter nos verbos é que quando a gente jogou aqui em cima, ó, nessa regra que a gente está estudando, os natural verbs, os verbos naturais, tá? Essa regra aqui, você vai ver que você vai pensar assim, fazer a pergunta, o que é o verbo natural? Então vamos lá. Verbos naturais, eu costumo fazer o exemplo do Hércules, né? Quem assistiu já o filme do Hércules vai entender do que eu estou falando. Se não entender, não tem problema, porque você vai ver de outra forma aqui quem não assistiu o filme do Hércules, tá? Então, os verbos naturais é como se fossem os mortais. E os verbos, o verbo diferente é o verbo to be, que é como se fosse o Hércules, e os verbos fortes, que tem o can, tem o should, tem o could, você provavelmente já viu, o must, são como se fossem os deuses do Olimpo, na mitologia grega. Então, olha para mim, vamos lá. Por que isso é importante? Muita gente começa a estudar inglês a partir do verbo to be. O verbo to be é uma exceção. Não podemos começar a estudar o verbo to be. Você passa a vida toda estudando o verbo to be. Verbo to be, eu vou explicar o verbo to be em 20 minutos. 20 minutos eu explico o verbo to be para você. Por quê? Porque ele é uma exceção. O que acontece com a exceção? Eu vou explicar regra. Eu vou explicar sobre algum conteúdo do meu trabalho. Eu vou explicar para você como que funciona no nosso condomínio. Ou qualquer coisa. E daqui a pouco, quando terminar, eu falar, mas, nesse caso, aí não, nesse caso você faz isso. É muito mais fácil você entender a exceção depois que você entendeu a regra geral, todo o panorama. Então o verbo to be é o único verbo que é usado do jeito que ele é usado. Não tem nenhum outro verbo na língua inglesa que tenha a forma de construção do jeito que tem o verbo to be. Ele é único. Então a gente começa por uma exceção para depois começar a usar os outros verbos. Sabe qual é a consequência disso? Você aí do outro lado, provavelmente em todas as frases fala I am, he is, quer colocar to be em todo lugar. E tá errado. Por quê? Porque você aprendeu a usar verbo to be, verbo to be, verbo to be. O verbo to be é diferente. Então quando a gente entende que todos os outros verbos, to work, to play, to go, to study, to need, e todos os outros verbos que você vê, principalmente esses verbos que estão nas primeiras lições do e-book que você recebeu, esses verbos são verbos naturais. É a grande maioria, são centenas. Provavelmente isso aqui, ó, movimentar minhas mãos, olhar, virar, falar, estudar, dar aula, tudo isso são verbos naturais. Tudo isso, beber água, tudo. Tudo isso são verbos naturais. Os verbos fortes, que são os verbos modais, esse como can, should, could, você conta nos dedos. De verdade. E se você pegar só os que são mais usuais, que é o que você vai aprender nessa primeira fase aqui do fala inglês, sem precisar falar rebuscado, essa primeira fase aqui, você só vai aprender, você diminui para uns 5. Talvez can, should, could, will. E aí você diminui, porque eles são verbos diferenciados realmente, mas são poucos. A maioria são os verbos naturais. Então a gente vai começar com regra 1, por exemplo, com verbos naturais, regra 2, verbos naturais, depois vamos aprender verbo to be. No passado, verbos naturais, verbo to be. E aí depois a gente vai aprender como usa os verbos fortes, os modal verbs, certo? Então você tem que saber, porque quando eu falo, olha, verbo natural, é isso, é qualquer verbo que não seja o to be e que não seja um verbo forte, que para você, por enquanto, é will e can, tá bom? Então, will, can, que é futuro. Você não fala frases no futuro ainda. Os exercícios que eu pedi para vocês fazerem, que estão no e-book, que estão aqui, às vezes, nas aulas gravadas, você não vai fazer no futuro, você vai manter no presente. Quando chegar no tempo oportuno, você faz no futuro. Então você não vai usar will, você não vai usar can agora, você não vai usar would, você não vai usar outros, você vai usar verbos naturais. Depois chegar no momento da aula correta, a gente aprende a usar verbo to be. Aí você aprende, começa a usar frases com verbo to be. Cada coisa, cada estrutura no seu tempo. Tudo bem? Então aprendemos o que é pronome e complemento. Pronome, desculpa, e verbo. Agora nós vamos ver o que é o complemento, finalizar essa parte da aula, e aí na aula que vem a gente vai formar algumas frases de exemplo e vocês vão ver aí no decorrer como as coisas vão fazendo sentido. Beleza? Então volta aqui para o computador, vamos lá. O complemento, ele é tudo que vem depois da conjugação que tem a ver com a mesma. Mais uma vez, tudo que vem depois da conjugação que tem a ver com a mesma. Primeira afirmação é o que vem depois da conjugação. E o que é conjugação, Carlos? Conjugação é o pronome junto com o verbo. Guarda isso.
o pronome, que pode ser um daqueles 8 que a gente estudou, com o verbo. Então eu tenho esses dois juntos, eu tenho uma conjugação. I drink é uma conjugação. Tudo que vem depois da conjugação, nessa frase aqui mesmo, eu tenho I drink juice in the morning. I drink juice in the morning. I drink juice in the morning. Juice in the morning é complemento. Mas aí tem a segunda afirmação do que é um complemento, que tem a ver com a mesma. Tá? Porque se você não foca nessa segunda parte aqui, você vai achar que tudo que vem depois, apenas isso já é um complemento. Então, você vai achar que na frase inteira, ó, I drink juice in the morning and they drink water at night, você vai achar que tudo isso aqui é complemento. E não é. Por quê? Porque o que tem a ver com a conjugação é só até morning. Aqui eu tenho and, que é uma conjunção que junta, é uma cola para juntar uma outra frase. E aí vai começar uma outra frase de novo. They drink, olha, eu tenho outra conjugação. They drink, pronome e verbo. E water at night é complemento desse aqui. Esse é complemento desse e esse é complemento desse. Então você tem que pegar o contexto, tá? Você tem que pegar contexto. Tudo bem? Na próxima aula, a gente vai aprender a montar essas conjugações. Ó. Perceba que aqui, na interrogativa, eu tenho um auxiliar. E eu já posso adiantar para você. O auxiliar do tempo presente é o do. Você vai aprender esse carinha, o do. A negativa, que eu tenho aqui na negativa, eu tenho um pronome, eu tenho um auxiliar negativo, eu tenho um verbo e eu tenho um complemento. É só você juntar. Um pronome eu tenho I, um auxiliar eu tenho do, a negativa eu tenho not, um verbo eu tenho work, então I do not work, só juntando aqui, e o complemento in the morning, por exemplo. Então eu vou ter uma frase, vamos dar um exemplo aqui, I do not work in the morning. Então, in the morning ali, 3 pontinhos, para você ver que cada um no seu quadrado. E você pode perguntar, professor, mas eu não escuto esse do not. É porque eles juntam. Então eu tenho aqui, ó, do mais not, don't. Então o que você costumaria ouvir aqui era I don't work in the morning. E aí eu tenho uma frase. Perceba, juntando os elementos, eu tenho o bolo pronto. Tenho uma frase. Então eu pego, coloco o vocabulário dentro da forma, eu tenho o bolo pronto. I don't work in the morning. O resto é só prática para falar isso na prática. Isso aqui é a estrutura. É assim que a gente vai aprender o vocabulário na apostila, no e-book, em cada lição, e a gente vai começar a montar todo o seu exercício, todo o seu papel é começar a montar o máximo de frases possíveis nessa estrutura. Então foca em mim agora para a gente finalizar essa aula. Ela foi um pouco mais longa, mas foi bem dinâmica. Então, qualquer coisa você volta de novo, você trabalha de novo, repete, dá pausa, tenta de novo, escreve essas estruturas, revê ali e tem que ter muita repetição. Mas o que eu queria deixar para você nessa aula de hoje é que com uma forma você faz muitas frases. Então, com uma estrutura você faz um monte de frases. Então, você tem que treinar estrutura. Preparado para sair da zona de conforto? Então vem comigo. Muito obrigado por mais uma aula e vamos seguir em frente. See you guys!